Ô, gente boa, meu mano, minha mana, e aí do canal, tudo beleza? Vamos fazer hoje uma banca Consulplan. Primeira vez que eu faço sobre essa banca aqui no canal. Eu fiz em dois blocos distintos. Um primeiro bloco 2016 e 2017, questões bem porrada mesmo, um negócio assim pra gente fritar. E o segundo bloco com questões de nível fácil e médio. A gente vai se ajeitando por aí porque é o primeiro vídeo que eu faço sobre essa banca. Agradecimentos! Primeiro eu quero agradecer a minha amiga Gisele Reis, de Belo Horizonte, bairro Nova Alvorada. Gisele que deu a ideia desse vídeo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gisele, muito obrigado, cara. Você é muito foda, viu, velho? Então fica aí meu abração. Mano, olha o canal 25372. Você vai me dar uma força pra gente divulgar esse canal pra valer? Mais um lance, vai acompanhando aí. Esse aqui é o nosso site. Todo o material, compadre, que aparece no YouTube é colocado aqui. Onde ele fica? Nas videoaulas. Chegando nas videoaulas, você vai procurar o material aqui, tá certo? E vai baixar. Por exemplo, o Detran do Ceará foi um dos últimos que eu postei. Você clica aqui, abre aqui em cima, tá vendo? Olha, o vídeo está aqui e as questões estão aqui embaixo para você resolver, para você refazer. Não tem segredo não, vou voltar para o início. Um lance muito importante que você deve fazer, que eu postei aqui também, está na área aqui de download. Ó, você clica aqui. Assim que você clicar nessa tabela para acompanhamento de questões, vai baixar um arquivo. Olha só, baixou aqui embaixo, ó. E vai abrir essa tabela para você. Aqui você coloca a banca, o concurso que você está prestando, disciplina, matéria, nível. Aí você bota aqui, ó, questão número tal, onde você tirou. Sua resposta foi letra A. A resposta correta é a letra C. Aí você bota onde você errou. Ah, você errou no predicativo, na colocação da crase e etc. Por que eu errei? Porque eu pensei que fosse transitivo direto, é transitivo indireto, mais atenção em transitividade. Dicas importantes. Isso aqui é para você relembrar de questões que você errou. E por último, eu tenho aqui a nossa correção de redações, onde você pode pedir a correção de sua redação. Você manda uma redação e eu faço várias correções. Eu só vou te liberar assim que a sua redação estiver redondinha para o concurso, para a prova que você vai fazer. Para participar do grupo Nirvana Atômico, tem um link que eu vou deixar abaixo aí do vídeo. Você clica e vai direto para o grupo Nirvana Atômico, que é uma família que estuda unida. Beleza? Então agora vamos para a videoaula Consulplan. Tirei isso aqui do site dos caras. Vamos fazer vários exercícios, muitas interpretações e muitas pegadinhas. Bora estudar. Texto, para depois uma interpretação de texto. O título é Uma Hora de Relógio, autor Gregório do Vivier. Bora. O tempo para o brasileiro é tão fluido que a gente inventou a expressão hora no relógio. Na Bahia, disse hora de relógio. Nesse momento, um suíço ou um inglês tem uma síncope. Existe alguma hora que não seja de relógio? Caro amigo, existe uma imensa variedade de horas. Na expressão espera só meia horinha costuma demorar 2 horas de relógio. Enquanto na frase tô te esperando há horas, horas pode significar só meia horinha de relógio. Por isso, a importância da expressão de relógio. Na hora do relógio, cada um dos minutos dura estranhos 60 segundos de relógio. Não confundir, claro, com os segundinhos e os minutinhos que podem durar horas de relógio. O senhor tem 5 minutinhos? Tenho, mas no relógio só tem uns 2. Sim, o diminutivo muda tudo. Quando se marca de manhãzinha, é no início da manhã, de 8 às 10. Mas se por acaso marcarem de tardinha, estarão se referindo ao fim da tarde, de 5 às 7. Nada é tão simples. De noitinha volta a ser no início da noite, tornando tardinha e noitinha conceitos intercambiáveis. Que cara é essa, amigo saxão?
Você mede comprimento com pés e polegadas. Não pense que para por aí. Tem surgido cada vez mais frequente o diminutivo do gerúndio. Ouvi de uma amiga, outro dia te vi todo correndinho na lagoa. Nada mais ridículo do que achar que se estava correndo e descobrir que só se estava correndinho. Esse é o meu problema com esportes. Só chego nos diminutivos. Não chego a me exercitar. Só fico me exercitandinho. Antes disso, fico alongandinho. E depois, reclamandinho. Disse de um casal que começa a namorar que ambos estão namorandinho. No entanto, não se diz que um homem que começa a morrer já está morrendinho. Textinho chato, hein, cara? Vamos lá. O diminutivo costuma recair sobre coisas pelas quais a gente tem ao menos um pouco de carinho. Por isso, pode-se dizer criancinha, velhinho, mas jamais adolescentezinho. Pode-se dizer gatinho, cachorrinho, mas jamais atendentinho de telemarketing. A não ser, claro, no seu uso irônico. Se te chamarem de queridinho, querem que você exploda. Foi Ricardo Araújo Pereira quem atentou para o fato de que pomos o diminutivo em advérbios. É devagar, devagarinho, diz o poeta Martinho, que carrega o diminutivo no nome. Deve ser coisa nossa, pensei orgulhoso, até ouvir Despacito, o devagarinho deles. Estranhamente, o vocalista fala 1000 palavras por minuto, de relógio. Prefiro Martinho. Aqui está a referência do artigo e aqui começa a questão número 1. É um texto mais chato, né? Eu li com extrema atenção e agora a gente vai fazer a número 1. Considerando as informações e o modo como tais informações são levadas ao texto, pode-se afirmar que o tema central do texto é: estou procurando a alternativa correta. Pronto. Muita atenção, porque esses primeiros textos que eu coloquei no primeiro bloco são textos chatos. Você precisa pensar. Há quem fale aí no canal que a Consulplan é difícil. O lance quando a gente fala que é difícil é quando o texto é denso. Quando as perguntas sobre o texto exigem mais atenção. Então não tem esse lance de ser difícil ou ser fácil. Vai depender da nossa leitura. Eu vou ler contigo aqui as respostas, as opções para a gente encontrar a resposta correta. Eu posso afirmar, de todo o texto, que o tema central, letra A imprecisão linguística do brasileiro, quer dizer que a língua é imprecisa, eu não consigo estabelecer, através da língua ou escrita ou falada, uma precisão para descrever alguma coisa. Letra B, a dicotomia tempo cronológico e tempo psicológico. O que é uma dicotomia? Você não sabe? Está fazendo um exercício aí, você não sabe o que é uma palavra? Bacana, você não pode ficar meu escravo, você tem que dar seus pulos. Você vai chegar aqui, vai entrar no dicio.com, eu acho esse dicio.com confiável, digita aqui em cima dicotomia e você vai achar aqui embaixo o significado de dicotomia, inclusive sinônimos, divisão silábica e etc. Vamos ler aqui, significado de dicotomia, divisão de um conceito cujas partes geralmente são opostas. Então eu poderia aqui falar que dicotomia é um paradoxo? Poderia, né? E o que é um tempo cronológico? Cronos, tempo, relógio. Cronológico, um tempo lógico. Bacana? Tempo psicológico, ele não é igual ao tempo cronológico. O tempo cronológico, ele sai do passado, vem para o presente e vai para o futuro. No tempo psicológico, eu posso estar no futuro, voltar para o passado, chegar no presente, pular para o passado, voltar para o futuro, enfim. Eu posso bagunçar tudo. Então, ele está propondo que o tema central é esse choque que há entre o cronológico e o psicológico. Letra C.
o contraste entre certas culturas europeias e a brasileira. Letra D, o inadequado uso de um recurso morfológico do português pelos brasileiros. O que é recurso morfológico? O que é morfologia? Morfologia é classificação das palavras. Não sabe o que é morfologia? Vamos digitar aqui, ó. O que é morfologia? Estudo do aspecto, da forma e da aparência externa da gramática. Estuda a classificação da ordem, aí vai, das palavras. Então ele fala que nós usamos, né, o texto usou um recurso morfológico inadequado. Então nós temos essas 4 possibilidades. Eu vou analisar uma por uma e vou descartar a errada e vou justificar a certa, inclusive as erradas. Letra A imprecisão linguística do brasileiro. Será que está certa essa letra A? Sim, está certa. Por quê? O brasileiro, ele não sabe quando usar o diminutivo. Quando ele usa o diminutivo, ele cria uma palavra aqui no diminutivo que não existe. Isso aqui, ó, você sabe o que significa criação de palavras aleatoriamente ou criação de novas palavras? Se chama neologismos. Então, o brasileiro, além de usar o diminutivo, que muda muita coisa, olha só, o diminutivo muda tudo. Ele ainda não sabe usar outros lances, como o autor mesmo desconhece. Ele fala que agora o pessoal está usando um tal de diminutivo do gerúndio. Olha aqui, diminutivo do gerúndio. Eu estou justificando o porquê da letra A. Aqui em cima eu tenho falando que o diminutivo muda tudo. Além disso, agora eu tenho o diminutivo do gerúndio. Eu ouvi de uma amiga, outro dia vi é difícil ler isso aqui, né? Outro dia te vi todo correndinho na lagoa. Isso aqui não existe, correndinho. Aqui embaixo, ele fala que o diminutivo costuma recair. Então é um texto impreciso, onde ele não consegue direcionar a função linguística utilizada pelo brasileiro. Então, há uma imprecisão linguística do brasileiro. Agora eu vou justificar as outras e você vai perceber que a letra A é a única possível. Eu tirei isso também na internet, esses últimos vídeos que eu estou gravando, que eu tenho gravado, eu estou pegando só porrada, só questões que estão dando briga na internet. E eu estou entendendo e depois eu estou explicando o porquê, né, das respostas certas e erradas. Vamos justificar as erradas. Letra B. A dicotomia tempo cronológico e tempo psicológico. A letra B está errada porque no texto não há referência a tempo. Você percebeu isso? Nós temos aí um conflito de palavras. Nós temos um conflito de uma flexão verbal que é o diminutivo do gerúndio, mas um tempo cronológico que é presente, passado e futuro, eu não tenho isso. E o tempo psicológico, onde o leitor poderia expressar a sua opinião no presente, no passado ou no futuro, também eu não tenho. Então não há no texto, presta atenção, referência a tempo. Essa é a justificativa. Letra C. O contraste entre certas culturas europeias e a brasileira. Note que não há nada dessa letra C no nosso texto. Nada. Por que botaram isso aqui? Só para pegar. Só para confundir. É uma letra que eles colocam, né, no meio de algumas outras, só para quebrar aquele clima em que o candidato está indo seco já nas respostas certas e erradas. Aí aparece um lance desse aqui, em que o candidato fica assim, poxa, mas isso aqui, tenha tranquilidade para falar. Isso aqui não existe no texto. Você se lembra de ter lido isso comigo? Olha, o contraste entre culturas europeias e brasileira. Tem? Não tem. Letra D. O uso inadequado ou inadequado uso de um recurso morfológico do português pelos brasileiros. Essa também está errada. E como eu vou justificar? Voltando para a letra A, onde eu tenho a imprecisão linguística. O
que seria imprecisão linguística? Eu vou usar esse recurso morfológico contra a imprecisão linguística. Você leu no texto quando o camarada fala sobre meia horinha? Vamos ver se a gente acha aqui. Olha aqui, meia horinha. Costuma demorar 2 horas de relógio. Então, essa meia horinha, como função morfológica, ela não funciona como morfologia, ela não funciona como justificativa morfológica, e sim como imprecisão da língua, justificando. Ela costuma demorar 2 horas de relógio. Agora vamos colocar outra referência morfológica. Estou te esperando há horas. Esse horas pode significar só meia horinha. Então eu tenho uma imprecisão e não uma variação ou uso inadequado da morfologia. Chatinho esse texto, né? Então acostume-se, porque os primeiros textos são assim, chatos. Botando vermelho, sublinhado em negrito, ficou a letra A. Número 2. Analise as afirmações apresentadas a seguir. E depois, aqui embaixo, olha, estão corretas apenas as afirmativas. Então eu vou ter que marcar as corretas e, obviamente, sairão as incorretas também. Número 1. Existe alguma hora que não seja de relógio? A oração sublinhada é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Para ser uma oração subordinada adjetiva, para início de conversa, esse que, vamos fazer a função dele aqui, esse que deverá ser um pronome relativo, ou seja, é relativo ao termo anteriormente citado. Vamos ver. Existe alguma hora que não seja de relógio? Eu vou botar o hora no lugar do que e a oração precisa funcionar. Hora não seja de relógio, ou seja, tempo não seja de relógio, funcionou. Então esse que aqui é um pronome relativo. Agora resta saber se é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Agora vai a superdica. Na oração subordinada adjetiva explicativa, existe a vírgula obrigatória. Vou botar aqui. Eu preciso da vírgula para fazer a adjetiva explicativa. Se não houver a vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, que é esse caso aqui que eu não tenho a vírgula. Então, o número 1 está incorreta, porque... Cadê o vermelho? Vou botar aqui em negrito. Porque, nesse primeiro exemplo, trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva pela ausência da vírgula. Número 2. Reticências, quer dizer que tem alguma coisa que vem antes aqui e não foi citado. Tem surgido cada vez mais frequente o diminutivo do gerúndio. A expressão destacada atua como sujeito da locução verbal ter surgido. Como que eu faço para achar o sujeito? Eu faço 2 perguntas para o verbo. Quem é que... Estou voltando lá atrás da matéria. Quem é que quando for pessoal? E que é que quando for impessoal? Aqui trata-se de pessoa? Diminutivo do gerúndio? Não. Então é impessoal. Então eu vou usar essa pergunta aqui. Se funcionar, essa afirmação 2 está correta. Olha a locução verbal aqui. Vou perguntar para ela. Que é que tem surgido? Resposta. O diminutivo do gerúndio. Funcionou. Então essa segunda está correta. Vou botar amarelão. Terceira. Não pense que para por aí. Reticências porque vem algo depois e foi omitido. A oração sublinhada é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, para ser objetiva direta, eu preciso ter um verbo, vou botar aqui abreviado, verbo transitivo direto. No caso, o que exigiria essa transitividade direta seria o verbo pensar.
que está conjugado como pense. Vamos pensar assim então. Eu pensei, e paro o discurso. Aí você vira para mim e fala assim, você pensou o quê? Opa! Quando você faz essa pergunta, é uma pergunta do objeto direto. Não pense. Não pense o quê? Que para por aí. Essa aqui está correta. E eu vou colocar mais um detalhe aqui. Qual a diferença desse que utilizado na oração subordinada objetiva direta para essa daqui de cima? Esse que utilizado na oração subordinada adjetiva. Esse que aqui em cima, como ele faz parte de oração subordinada adjetiva, ele é um pronome relativo. Aqui embaixo na 3, como ele integra uma oração subordinada substantiva objetiva direta, esse que terá a função de conjunção integrante. O próprio nome diz, né? Ele integra uma oração subordinada substantiva. Pode crer? Conjunção integrante integra uma oração subordinada substantiva. Isso cai com muita frequência nos concursos. Então a 3 também está correta. Vamos botar amarelo. 4. Em reticências porque eu estou omitindo alguma coisa. Se te chamarem de queridinho, querem que você exploda. A oração destacada é uma oração subordinada adverbial causal. Só tem que eu não botei o que é destacado. Eu vou botar agora. Ó. Botei, sublinhado. Observe que esse se aqui, olha, ele estabelece uma condição. Caso te chamarem de queridinho, na condição de te chamarem de queridinho, querem que você exploda. Então está errada essa classificação. A classificação correta é oração subordinada adverbial condicional, estabelecendo uma condição. Eles querem que você exploda na condição de chamarem de queridinho. Nesse caso, né, quando eles, na condição de te chamarem de queridinho, eles querem que você exploda. Então, essa aqui está errada. Vou botar aqui vermelho e negrito. Ele propôs adverbial causal e, na realidade, é um adverbial condicional. Portanto, eu tenho corretos os números 2 e 3. Vamos ver aqui? Ficou a letra B. Número 3. Vamos observar a tirinha. Dizem que o segredo do sucesso é estar no lugar certo, na hora certa. Falou esse bichinho aqui para o outro. Aí ele continua falando. Mas, como a gente nunca sabe quando é a hora certa, acho que o ideal é encontrar o lugar certo e ficar o tempo todo por lá. Aí o gatinho aqui fala o seguinte. Conviver com você é testemunhar uma epifania atrás da outra. Aí o moleque fala, e se o lugar certo for perto do mercadinho, a gente pode ler uns gibis enquanto espera. Pronto. A palavra epifania, do grego epifaneia, aparição, manifestação, refere-se na nossa cultura à comemoração da primeira manifestação de Cristo aos gentios, na visita dos reis magos. Na tira, no entanto, o tigre Haroldo a utiliza com um sentido diverso. Eu falei que era gato, né? É tigre. Qual dos termos a seguir se constitui como sinônimo desse termo, considerando o contexto da tira? Ou seja, ele quer saber qual o significado dessa epifania para essa tirinha. Agora, isso aqui é uma questão muito simples, é uma questão que dá para deduzir através da leitura do texto.
O menino fala aqui pro tigre. Olha aqui, ó, dizem que o segredo do sucesso é estar no lugar certo na hora certa. Observe que ele está caladão. Aí o menino continua, mas como a gente nunca sabe quando é a hora certa, acho que o ideal é encontrar o lugar certo e ficar o tempo todo por lá. O tigre continua calado. Aí ele vira e fala assim, o tigre, conviver com você é testemunhar uma descoberta atrás da outra. Ou seja, a convivência com esse menino, né, possibilita a descoberta de várias coisas. Então nós temos aqui advento, não tem nada a ver. Adoração, muito menos. Descoberta, a letra C. Eu já fui direto na letra C, né? Já falei lá em cima, porque as outras letras aqui, de cara, elas já se mostram incongruentes com a mensagem passada. Tenta associar, por exemplo, advento. Tenta colocar no lugar de epifania aqui, advento, adoração, descoberta, casou, e aparecimento. Então não dá, né? É simples aqui, olha. É testemunhar uma descoberta atrás da outra. Ficou a letra C. Número 4. Aí você vira e fala, poxa, mas é só interpretação de texto? Mano, eu preciso fazer várias interpretações de texto contigo, porque Consulplan, pelo que eu pesquisei aqui, pelas últimas provas, pelos últimos concursos, eu notei, né, uma exploração muito grande nas interpretações, especialmente nas tirinhas, nos desenhos, nos diálogos, tá? Então não enche o saco não, porque vai ter bastante interpretação de texto. E, é claro, mesclada a tudo isso, nós temos a gramática. Vamos lá. Observe a tirinha. Se liga, mano. Como pode estar zangada com H? Os amigos dele dizem que ele é pau para toda obra. Aí o cara responde, os amigos dizem isso. Próximo quadrinho. Mas eu vou pregar o rolo de macarrão neles. O que ele quis dizer? Que ele vai pegar pregar o rolo de macarrão neles com um prego? Não. Ele quis dizer que vai descer o braço neles, vai bater neles com um rolo de macarrão. Aí está escrito assim aqui embaixo. O humor na tira de Chris Browning ampara-se numa expressão de natureza figurativa. Ser pau para toda obra. Que figura de linguagem está presente nessa expressão? Primeira coisa, eu sempre faço isso, né? Expressão figurativa. Eu vou explorar o lado conotativo da expressão. O lado conotativo, vou botar aqui entre parênteses, é o irreal. É quando eu quero falar uma coisa para dizer outra coisa. A expressão denotativa, ela vai explorar o lado denotativo, que é o dicionário. Eu sempre faço isso nos vídeos, né? Eu pego esse D aqui, mais esse D aqui. Se o dicionário fala a coisa verdadeira, a coisa real, a coisa que deve ser, então explorar o lado denotativo, ele é real. Vamos ver o que ele quis dizer. Quando ele fala, ele é pau para toda obra. É uma metáfora? Sim, é uma metáfora. E o que é metáfora? É atribuir a um ser uma qualidade ou expressão incongruente. Ou seja, esse camarada aqui pode ser pau para toda obra? Ele pode ser um quebra-galho, ele pode ser um cara muito versátil, ele pode ser um camarada que não afina para as coisas, mas ele não é um pau para toda obra. Sacou? E o que é metonímia? Você se lembra dessa figura de linguagem? É aquele lance assim, bebi coca. Na realidade, você não bebeu coca, você bebeu refrigerante.
refrigerante. É substituir o todo pela parte ou a parte pelo todo. O que é eufemismo? Ele disse uma inverdade. Eu sempre gosto de recordar isso. Eu estou usando esse inverdade no lugar da mentira. Então estou amenizando. E o que é uma prosopopeia? O vento chorou muito com a temperatura do mar. Por exemplo, chorar aqui é uma atitude humana? Sim. Então eu não posso atribuir a uma coisa uma atitude humana. Pode crer? Então olha só. Metonímia é a troca de uma coisa pequena pelo todo ou todo pela coisa pequena. Eufemismo, eu vou amenizar uma coisa, como eu disse, uma inverdade aqui, eu coloquei no lugar da mentira. E prosopopeia, o vento chorou, o vento pode chorar? Não, o humano pode chorar. Então essa é a prosopopeia. Eu observo que não há metonímia, eufemismo e prosopopeia nesses dois casos aqui, ó. Especialmente no pau para toda a obra. Nesse caso aqui, ele não é um pau para toda a obra. Ele é um camarada versátil. Eu usei um efeito metafórico. Portanto, ficou a letra A. Mais um texto. Atenção para a leitura. Título: O Estado diante da causa individual. Faço a mim mesmo uma antiquíssima pergunta. Como proceder quando o Estado exige de mim um ato inadmissível e quando a sociedade espera que eu assuma atitudes que minha consciência rejeita? É clara a minha resposta. Sou totalmente dependente da sociedade em que vivo. Portanto, terei de submeter-me às suas prescrições. E nunca sou responsável por atos que executo sob uma imposição irreprimível. Bela resposta! Observo que esse pensamento desmente com violência o sentimento inato de justiça. Evidentemente, o constrangimento pode atenuar em parte a responsabilidade, mas não a suprime nunca. Atenção aqui, viu? E por ocasião do processo de Nuremberg, esta moral era sentida sem precisar de provas. Ora, nossas instituições, nossas leis, costumes, todos os nossos valores se baseiam em sentimentos inatos de justiça. Existem e se manifestam em todos os homens, mas as organizações humanas, caso não se apoiem e se equilibrem sobre a responsabilidade das comunidades, são impotentes. Devo despertar e sustentar esse sentimento de responsabilidade moral. É um dever em face da sociedade. Hoje, os cientistas e os técnicos estão investidos de uma responsabilidade moral particularmente pesada, porque o progresso das armas de extermínio maciço está entregue à sua competência. Por isso, julgo indispensável a criação de uma sociedade para a responsabilidade social na ciência. Esclareceria os problemas por discuti-los, e o homem aprenderia a forjar para si um juízo independente sobre as opções que se lhe apresentarem. Ofereceria também um auxílio àqueles que têm uma necessidade impiedosa do mesmo. Porque os cientistas, uma vez que seguem a via de sua consciência, estão arriscados a conhecer cruéis momentos. Referência, vamos à pergunta. Número 5. É correto afirmar, considerando as informações levadas ao texto e a forma como estão articuladas, que o seu autor acredita que... Cara, isso aqui precisa de atenção, mano. Essa questão deu muito problema em grupos de discussões na internet. Letra A. Os indivíduos não são responsáveis sobre aquilo que fazem sob imposição. Está errado, porque Einstein
aqui no texto, ele propõe a criação, aqui embaixo, olha, de uma sociedade para a responsabilidade social na ciência. Então ele inclui tanto os pesquisadores, né, tanto os cientistas como os cidadãos comuns. Letra B. A responsabilidade moral do indivíduo é um compromisso seu consigo mesmo. Agora, a letra B reforça o erro da letra A. Porque se na letra A eu tenho, né, um compromisso social, aqui embaixo está falando, deixa eu botar aqui vermelho, aqui embaixo está falando consigo mesmo e não social. Então a letra B também está errada. Letra C. O indivíduo tem responsabilidade sobre as atitudes, independente de qualquer coisa. É essa a resposta. Agora eu vou justificar. Olha só. Evidentemente, o constrangimento pode atenuar em parte a responsabilidade. Então, eu tenho aqui a prova de que ele pode sair fora de uma parte da responsabilidade. Uma parte. E aqui embaixo ele está falando o quê? Ele tem responsabilidade sobre suas atitudes, independente de qualquer coisa. Eu posso atenuar, né, essa responsabilidade, mas eu não consigo fugir delas. Segunda justificativa. Hoje, os cientistas e os técnicos estão investidos de uma responsabilidade moral particularmente pesada, porque o progresso das armas de extermínio maciço está entregue à sua competência. Olha a responsabilidade falada aqui na sua íntegra. Pode crer? Então está justificada a letra C. Vamos ler a letra D, que está errada. Uma vez depende da sociedade, o indivíduo deve se submeter à vontade do Estado. Mentira, a coisa parte do ser para o Estado e não do Estado para o ser. Ok? Então vou botar a letra D como alternativa errada e vermelhão nela aqui, ó. Pimba. Então, número 5 ficou a letra C. Número 6. No trecho, reticências porque tem alguma coisa aqui e eles não citaram. O progresso das armas de extermínio maciço será entregue à sua competência. O uso do acento grave como indicador de crase é opcional, quer dizer, eu posso colocar ou não. Assinale a alternativa em que o uso desse mesmo recurso também é opcional. Então está aqui, ó. Vou botar aqui como sublinhado e vou lhe explicar o porquê. Ele é opcional diante de pronomes possessivos. E agora eu vou tentar achar aqui um lance onde ele também é opcional. Letra A. Eles assistiram a quê? Aquela peça. Aqui não é opcional, aqui é obrigatório, ó. Beleza? Letra B. Os homens chegaram cedo à casa da avó. No caso aqui, a casa está especificada. Então, isso aqui é obrigatório. Letra C. Suas prerrogativas estão relacionadas às prerrogativas dele. Eu tenho aqui, ó, né, subentendido o termo prerrogativas, ou subentendida a palavra prerrogativas. Então, aqui também é obrigatório o uso. E, por último, caminharam até a casa. Quando eu tenho até antes do artigo feminino, eu tenho o caso facultativo. Cuidado, viu, gente? Isso aqui é um lance que cai e é muito simples, é muito fácil achar a resposta. Ficou a letra D. Agora, eu vou lhe mostrar o que eu fiz. Eu entro com um novo bloco de exercícios com questões mais antigas da Consulplan. Até agora, nós trabalhamos com questões de 2017, 2016 e 2015. Esse novo bloco, ele remete às questões de 2011, 2012, 2013. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada em todo, né, em toda a fonte da Consulplan para a gente poder programar o que vem na próxima prova, no próximo concurso. Beleza? Então, agora nesse novo bloco, a gente tem mais questões para interpretação, mais questões
que jogam para análise sintática questões gramaticais, né? Então vamos para esse novo bloco. Ô, mano, ontem eu interrompi a minha gravação porque eu estava numa alergia violenta, estava custando falar direito, tá? Então você pode observar pelo horário aqui, pela data, que eu parti o vídeo. Ontem eu fiz um pedaço, agora eu vou fazer o resto. Bora? Proteção sim, violação de privacidade não. Esse é o desejo dos consumidores brasileiros que navegam na internet. E esse é o mote, mais que o mote, o alerta, que orienta a campanha lançada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, na última terça-feira, contra o projeto de lei 8499, que trata de crimes cibernéticos. A campanha Consumidores contra o PL Azeredo pretende chamar a atenção da sociedade para a ameaça que o PL 84 representa ao direito à privacidade e liberdade na rede, aos direitos dos consumidores no acesso aos produtos e serviços e no direito fundamental de acesso à cultura, à informação e à comunicação. Baixando. No Congresso, desde 1999, o PL 8499 segue na Câmara dos Deputados nos termos do texto substitutivo proposto pelo deputado Eduardo Zeredo, PSTB-MG. O PL Azeredo tramita em caráter de urgência na Casa e está prestes a ser votado no início de agosto, quando termina o recesso parlamentar. Se aprovado, desviando-se de sua pretensa função de combater os crimes na internet, o projeto vai instaurar um cenário de vigilância e monitoramento na rede, restringindo sensivelmente os direitos e liberdades e criminalizando condutas que são cotidianas dos cidadãos no mundo virtual. Descendo. Para os consumidores, a aprovação do projeto traz consequências drásticas, especialmente se considerarmos que a internet é inteiramente permeada por relações de consumo. Desde a conexão até o acesso a conteúdos em sites, produtos e serviços via comércio eletrônico, passando pela utilização de meios, plataformas colaborativas e redes sociais, em menor ou maior grau, tudo é relação de consumo e deve ser entendido na lógica da defesa dos direitos consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor. Há 20 anos, esse mesmo CDC, Código de Defesa do Consumidor, tenta fazer valer um de seus princípios básicos, a boa-fé. Pressupõe-se que todos são legítimos titulares de direitos e praticam seus atos cotidianos com base na legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, essa premissa é válida também para a internet. O que o PL Azeredo faz, no entanto, é inverter essa lógica. No lugar da presunção da boa-fé, instaura-se a constante suspeita. No lugar do respeito à privacidade dos dados e informações dos usuários, o projeto determina a sua vigilância constante, como se a qualquer momento fossem praticar um crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. Para o PL Azeredo, como norma penal que é, na internet todos passam a ser suspeitos até que se prove o contrário. Aqui embaixo temos a referência, eu vou separar esse número 1 aqui, que está falando de Prefeitura de Uberlândia e tal. Número 1. De acordo com o texto, o projeto de lei 8499, letra A, determina o acesso irrestrito a produtos e serviços virtuais. Após a lida, atenta do texto, eu percebo que há restrições, que para o PL Azeredo aqui, o camarada quer inverter alguns valores. E ele é combatido pelo Código de Defesa do Consumidor, onde ele fala que as pessoas são legítimos titulares de direitos. E o que o camarada quer fazer, pelo que eu entendi no texto, foi uma leitura atenta, ele quer vetar, ele quer limitar alguns direitos do consumidor. Então, vou voltar aqui. Letra A, determina o acesso irrestrito. Essa palavrinha aqui, para mim, já deu problema. Irrestrito não, ele quer restringir algumas coisas. Letra B, atende ao clamor público de que seja instituída uma proteção virtual.
Não existe clamor público citado no texto. Pelo contrário, fala-se que a internet é de uso público, não é isso? E tem como objetivo o comércio, o livre comércio. Então, esse público não faria um clamor para uma proteção virtual. Ele queria mais segurança e não um veto conforme esse projeto. E não fala sobre o clamor de uma proteção virtual, não. Deixa eu botar isso aqui também em amarelo. Letra C. É incentivado pela campanha proteção sim, violação à privacidade não. Ele está violando a privacidade, ele está limitando o que a pessoa deve fazer. Se ele limita o que a pessoa deve fazer, ele tem que saber o que as pessoas fazem. Concorda comigo? E quando eles sabem, né, quando alguém sabe o que você faz na internet, ele não está só te protegendo, ele está violando a sua privacidade. Então, essa letra C aqui, ó, também vai para o saco. É incentivado pela campanha. Não, isso aqui é o contrário. Eles querem a proteção e uma não violação à privacidade. Então, essa letra C está errada. Ele não é incentivado pela campanha. Letra D. Esse projeto impõe limites no mundo virtual, desconsiderando o respeito à privacidade. Poxa, esse aqui, mano, esse aqui pulou legal. Agora eu botei tudo em amarelo, né? Eu vou ter que tirar. Porque senão a gente vai conseguir depois ver direitinho. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Ele impõe limites no mundo virtual, desconsiderando o respeito à privacidade. Defendido até pelo Código de Defesa do Consumidor, defendido inclusive pelo período inicial aqui, ó, proteção sim, violação de privacidade não. E por último, a letra E. Está de acordo com a lógica de defesa dos direitos consagrados pelo CDC. De jeito nenhum, acabei de falar agora. Tenta fazer seus princípios básicos, a boa-fé. Então ele pressupõe que todos são legítimos titulares. E aqui embaixo o justificativo. Após esse lance, eles passam a ser suspeitos. E aqui em cima fala que são legítimos e praticam seus atos com boa-fé, com a confiança e no respeito. Então essa letra E também está super errada. Vou botar em amarelo não, porque eu já marquei a letra D como uma certa. Então, número 1 ficou a letra D. Número 2. Na frase proteção sim, violação de privacidade não, há uma indicação de... Muita atenção nisso aqui. É uma ideia de concessão. Eu estou te oferecendo uma coisa e vetando outra. Não, eu estou reivindicando as duas. Eu quero essa e quero essa aqui também. Seria concessão se eu te desse uma proposta vetando outra coisa. No caso, eu quero as duas. Eu quero proteção, tá? E não quero a violação de privacidade. Então, a letra A está errada. Motivo e finalidade, eu acho que não tem nada a ver, né? Violação de privacidade é uma finalidade para proteção, sim? Jamais. Oposição de ideias. Ok, esse aqui bateu. Eu tenho sim de um lado e não de outro lado. Eu quero os dois, mas são ideias opostas. Eu quero sim para proteção e não para violação de privacidade. Entenda, eu quero os dois. Eu quero a proteção, sim, e não, de jeito nenhum. Eu não quero a violação de privacidade. Entre duas ideias propostas. Eu tenho uma afirmação aqui e uma negação aqui. Então, são ideias opostas. Embora eu queira os dois conteúdos. Causa e consequência, essa aqui é uma causa e violação de privacidade não é consequência da primeira? Não. Letra E, ideias que se completam? De jeito nenhum. Para completar a proteção, eu preciso de negar a violação da privacidade? Não. Essa ficou fácil, ficou a letra C. Número 3. Assinale o elemento de coesão textual destacado que tem o seu referente corretamente identificado. Então, eu tenho essa citação que se refere à proteção sim, violação de privacidade não. Na letra B eu tenho essa citação, que se refere à internet.
Letra C, eu tenho por óbvio, essa premissa é válida e ela se refere à defesa dos direitos. Na letra D, eu tenho essa citação e praticam seus atos cotidianos. Isso aqui é referente aos direitos. A letra E é inverter essa lógica, a citação, e ela se refere à validade da internet. O que é isso que eu falei? Eu estou falando que esse trecho se refere a esse pedaço, ou esse pedaço gera esse texto. Tranquilo? Então vamos lá na letra A. Esse é o desejo dos consumidores. Ora, esse pedaço aqui, ele está certo. Porque olha só, proteção sim, violação de privacidade não. Esse é o desejo dos consumidores brasileiros. Justificando? Olha aqui. Bacana? Então está justificado aqui no texto. Como é que eu vou botar isso aqui? Vou botar sublinhado, né? Então a letra A está correta, de cara. Eu vou botar como correta. Agora eu vou corrigir as outras, né? E esse é o mote. Se refere à internet? Vamos lá no texto. E esse é o mote, mais que o mote, o alerta, que orienta a campanha. Opa! Orienta a campanha e esse é o mote. Esse qual? Proteção sim, violação de privacidade não. Volta lá para cima. Olha, veja que esse refere-se a proteção sim, violação de privacidade não. Pode crer? Então esse aqui está errado. Eu vou botar esse aqui como itálico, mostrando que está errado. Esse aqui eu vou botar em vermelho, tá? Ele não se refere à internet. Letra C. Por óbvio, essa premissa é válida. Vamos lá. Vamos ler aqui. Há 20 anos, esse mesmo CDC tenta fazer valer um de seus princípios básicos, a boa-fé. Pressupõe-se que todos são legítimos titulares de direitos e praticam seus atos cotidianos com base na legalidade, na confiança e no respeito. Por óbvio, essa premissa é válida para a internet. Então, essa premissa aqui, ó, ela se refere a esse lance que o CDC acha, né? Ele faz valer de seus princípios básicos. Essa premissa, a boa-fé, que é mais a premissa? Pressupõe-se que todos são legítimos titulares de direitos e praticam seus atos cotidianos com base na legalidade, na confiança e no respeito. Então, essa premissa aqui se refere a esse lance aqui em cima. Ok? Então, a letra C também está errada. Vamos colocar aqui como vermelho, né? Que a gente colocou a questão errada. Letra D. E praticam seus atos cotidianos. Se refere a direitos. Pressupõe-se que todos são legítimos titulares de direitos e praticam seus atos cotidianos com base na legalidade. E praticam seus atos cotidianos. Ele fala que isso remete a direitos. Não, isso está errado. Na realidade, esses seus aqui, esse pronome, ele se refere aos atos cotidianos de todos. Pode crer? Portanto, esse aqui também está errado. Vamos botar aqui em vermelho. Meu computador deu um apito aí, agora eu não sei o que aconteceu. Letra E. É inverter essa lógica, fala sobre a validade da internet. Vamos lá analisar o trecho. Aqui, ó. O que o PL Zeredo faz, no entanto, é inverter essa lógica. Que lógica que é? É a lógica de pressupor que todos são legítimos titulares de direitos e praticam seus atos cotidianos com base na legalidade, na confiança e no respeito. Então, essa letra E também está errada, correto? É um exercício que exige um pouco mais do candidato. Você sabe por que exige um pouco mais do candidato? Porque muita gente tem falta de atenção nesse ponto. Então, você precisa pegar o trecho e falar assim, esse é o desejo dos consumidores. Então, esse aqui refere-se a quem? A proteção, violação de privacidade, não. E esse é o mote. Esse aqui se refere a quem? Ele se referia, porque a questão está errada, a proteção sim, violação de privacidade, não. Letra C. Por óbvio, essa premissa, que premissa? De que todos são iguais, etc, etc. Agora eu não me lembro, né? Teria que voltar ao texto. Letra D. E praticam seus atos cotidianos. Está errado, não se refere a direitos. Esses seus aqui, né?
E, por último, letra E, inverter essa lógica. Que lógica? Que todo mundo teria o respeito. Não quer dizer que remete à validade da internet. Então, você tem que pegar isso aqui, ó, e saber para que lado que ele aponta. Entendeu? Para isso, eu fui lá no texto e refiz a leitura. Por isso que ele se torna um pouco mais difícil, porque a galera não quer ler. Então, muita atenção nessa questão 3, é um caso de referência. Você sabe como é que chama isso? Referência anafórica, que é uma referência a termos citados no texto. Pode crer? Número 3 ficou a letra A. Número 4. No terceiro parágrafo, ao falar do PL 84, quanto à sua aprovação, está expressa uma ideia de A, finalidade, B, condição, C, acréscimo, D, tempo e E, explicação. Observe que a questão propõe o seguinte, uma leitura do terceiro parágrafo. Olha só. Se você leu o terceiro parágrafo, ou seja, após a leitura do terceiro parágrafo, a ideia que você tem foi a de... Então agora eu vou te conduzir à resposta. Eu vou lhe mostrar lá onde eu vou achar a resposta. Começa aqui, ó. No Congresso, desde 1999, o PL 84/99 segue na Câmara dos Deputados nos termos do texto substitutivo proposto pelo deputado Eduardo Azeredo. Acho que esse cara está até preso, né? Paraná. O PL Azeredo tramita em caráter de urgência na Casa e está prestes a ser votado no início de agosto, quando termina o processo parlamentar. Se aprovado, se, no caso de, na condição de aprovado, pode crer? Então é uma condição. Dá para chutar? De jeito nenhum. Essa aqui somente com a leitura muito criteriosa e voltada ao texto que você vai acertar. Não é, repito, não é uma questão difícil. Consulplan não tem questão difícil, tem questão que obriga o candidato a sempre voltar ao texto, a sempre fazer uma leitura atenta. Tá? Número 4 ficou a letra B de bola. Número 5. O texto afirma que o PL 84 apresenta um conteúdo expressando que, a qualquer momento, alguém pode praticar um crime, um ato de vandalismo, uma atitude ilícita. Tal pressuposto indica, letra A, hipótese, letra B, certeza, letra C, condição, letra D, indução, letra E, altivez. Observe novamente o que está escrito. O texto afirma que o Parará apresenta um conteúdo expressando o quê? Gente, eu estou ainda muito alérgico, meu nariz está dificultando a leitura, está tudo tampado. A qualquer momento, alguém pode praticar um crime. Alguém pode praticar. Foi? Se alguém pode praticar, é uma ideia de hipótese. Concorda comigo? Eu não estou dando certeza, não estou dando condição, não estou dando indução, não estou dando altivez, eu estou dando hipótese, justificado por alguém pode praticar, a hipótese disso. Fácil. Ficou a letra A. Mais interpretação e não me enche o saco. Texto 1. Título: IBGE divulga indicadores de sustentabilidade do Brasil. Nesta quarta-feira, 1º de setembro, o IBGE divulgou os IDS, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável referentes ao ano de 2010, que apontaram que, embora o país tenha evoluído nos principais aspectos socioambientais avaliados, ainda há um longo caminho para percorrer rumo ao desenvolvimento sustentável, sobretudo na preservação da biodiversidade. Fonte. Texto 2. Agora é um texto sem título. São Paulo é encoberta por camada de poluição que dificulta inclusive a visão. A qualidade do ar na cidade de São Paulo é a pior dos últimos 8 anos. Segundo os dados da CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 37 dias dos últimos 7 meses atingiram níveis de poluição acima do padrão aceitável. Fonte. Número 6.
A existência do problema da poluição tratado no texto 2 é comprovada pela expressão do texto 1. IBGE divulga indicadores de sustentabilidade do Brasil. Letra A, indicadores de desenvolvimento sustentável. Letra B, aspectos socioambientais avaliados. Letra C, há um longo caminho para percorrer. Letra D, desenvolvimento sustentável. Ou letra E, preservação da biodiversidade. Eu quero fazer um comentário contigo aqui para interpretação. Eu quero saber qual é a confluência textual entre o texto 1 e o texto 2. O texto 1 fala que, embora o país tenha evoluído nos principais aspectos socioambientais avaliados, ainda há um longo caminho para percorrer, rumo ao desenvolvimento sustentável. E o segundo texto fala do caos em São Paulo, cara. Se o caos em São Paulo já apresenta esses dados, esse clima insuportável, não é? Essa camada de poluição, no presente ele já apresenta, presta atenção, se agora ele já apresenta, então, meu amigo, eu vou falar que letra C, há um longo caminho para percorrer. E eu preciso me preocupar com isso, porque se eu não preocupar com isso, né, com essa visão dos infernos aqui no texto 2, eu não vou conseguir chegar ao desenvolvimento sustentável, sobretudo na preservação da biodiversidade. As outras letras aqui estão contidas na letra C. Então a letra C é a confluência dos dois textos, do texto 1 e do texto 2. Há um longo caminho para percorrer. Agora eu estou passando por esse caos, mas eu preciso olhar para frente para tentar segurar a onda da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável e aspectos socioambientais avaliados. Por isso, há um longo caminho para percorrer. Essa é a resposta. Letra C. Número 7. Considerando as informações acerca de sustentabilidade e poluição, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, a informação apresentada no texto 1 utiliza uma linguagem formal. E o que é um texto formal? Que obedece às normas gramaticais. Ele não vai muito para a informalidade. O informal é o jeito que a gente fala na rua, o jeito que a gente conversa. E o formal é o jeito correto de se escrever. Então a primeira está correta. Vamos ver se realmente está correta? Vamos lá no texto 1. Nesta quarta-feira, 1º de setembro, o IBGE divulgou não sei o que, que apontaram que, embora o país tenha... Olha só, isso aqui é uma linguagem formal, obedecendo às regras da língua portuguesa. Vamos ver a segunda. A informação São Paulo é encoberta por camada de poluição que dificulta a visão do texto 2 contradiz todo o texto 1. De jeito nenhum. Isso aqui é falso, não preciso nem voltar lá. O texto 2, ele agrega informações ao texto 1. Não é isso? Ele fala sobre a preocupação com a biodiversidade, com a preservação do meio ambiente e exemplifica, né, com a camada de poluição que cobriu São Paulo. Essa aqui está errada. Terceiro, o tema tratado no texto 1 é de caráter atual, considerando o texto 2. Poxa, está certinho. Embora as datas sejam diferentes, esse aqui é de 2010 e esse aqui é 2011, eu posso falar que o tema tratado no texto 1 é de caráter atual, porque ele falou lá que é uma longa caminhada e o texto 2 falou que a coisa está, né, necessitando de mudanças urgentes. E se continuar do jeito que está, o negócio vai dar merda. Não é isso? Então, o tema tratado no texto 1 é de caráter atual, considerando o texto 2. Então, esse aqui é verdadeiro. Na realidade, as informações do texto 1 e do texto 2 se completam. A sequência está correta em verdadeiro, falso, verdadeiro. Ficou a letra B. No meio desse tiroteio todo, achamos uma questão um pouco mais fácil. 7, letra B. Mais um texto. Os cabeças sujas e seu mundinho.
A pessoa que joga lixo na rua, na calçada ou na praia se revela portadora de uma disfunção mental e social que a inabilita para o sucesso no atual estágio da civilização. Gente, eu não estou conseguindo ler o N e o M, meu nariz está fudido. Que tipo de gente joga lixo na rua pela janela do carro ou deixa a praia emporcalhada quando sai? Uma das respostas corretas é um tipo que está se tornando mais raro. Sim, a atual geração de adultos foi criança em um tempo em que jogar papel de bala ou a caixa vazia de biscoitos pela janela do carro quase nunca provocava uma bronca paterna. Foi adolescente quando amassar o maço vazio de cigarros e chutá-lo para longe não despertava na audiência nenhuma reação especial, além de um vai ser perna de pau assim na China. Chegou à idade adulta dando como certo que aquelas pessoas de macacão com a sigla do Serviço de Limpeza Urbana estampada nas costas precisam trabalhar e, por isso, vamos contribuir sujando as ruas. Bem, isso mudou. O Zeitgeist, o espírito do nosso tempo, não pode impedir, mas pelo menos não impele mais ninguém com algum grau de conexão com o atual estágio civilizatório da humanidade a se livrar de detritos em lugares públicos, sem que isso tenha um peso, uma consequência. É feio. É um ato que contraria a ideia tão prevalente da sustentabilidade do planeta e da preciosidade que são os mananciais de água limpa, as porções de terra não contaminadas e as golfadas de ar puro. E, no entanto, as pessoas ainda sujam, e muito as cidades impunemente. Só no mês de janeiro, 3.000 toneladas de lixo foram recolhidas das praias cariocas, guimbas de cigarro, palitos de picolé, cocô de cachorro e restos de alimento. Empilhadas, essas evidências de vida pouco inteligente lotariam 5 piscinas olímpicas. Resume o historiador Marco Antônio Villa. Ao contrário de cidadãos dos países desenvolvidos, o brasileiro só vê como responsabilidade sua a própria casa e não nutre nenhum senso de dever sobre os espaços que compartilha com os outros, um claro sinal de atraso. O flagrante descaso com o bem público tem suas raízes fincadas na história, desde os tempos do Brasil colônia. No período escravocrata, a aristocracia saía a passear sempre com as mãos livres, escoltada por serviçais que não só carregavam seus pertences, como limpavam a sujeira que ia tirando as calçadas. Não raro, o rei Dom João VI fazia suas necessidades no meio da rua, hábito também cultivado pelo filho, Pedro I, e ainda hoje presente. Foi com a instalação da República que o Estado assumiu de forma sistemática o protagonismo no recolhimento do lixo, mas isso não significou nem de longe nenhuma mudança de mentalidade por parte dos brasileiros. Cuidar da sujeira continua a ser algo visto como aquilo que cabe a terceiros, jamais a si mesmo. Existe uma relação direta entre o nível de educação de um povo e a maneira como ele lida com o seu lixo. Não por acaso, o brasileiro está em situação pior que o cidadão do primeiro mundo, quando se mede a montanha de lixo nas ruas deixada por cada um deles. Desde a antiguidade, as grandes cidades do mundo, que já foram insalubres um dia, só conseguiram deixar essa condição à custa de um intenso processo de urbanização, aliado à mobilização dos cidadãos e às severas punições em forma de multa. A concepção do bem público como algo valoroso nunca é espontânea, mas, sim, fruto de um forte empenho por parte do Estado e das famílias, diz o filósofo Roberto Romano. E aqui tem a referência. Número 8. Eu fiz uma leitura atenta. Com relação às ideias expressas no texto, assinale a afirmativa correta. Letra A. De acordo com o texto, as pessoas têm cuidado com o lixo produzido. Mentira!
Esse lixo produzido aqui é generalizado. Elas têm cuidado na sua casa, com o lixo público, com os locais públicos, os lugares públicos, elas não têm cuidado. A letra A está errada. Estou fazendo essa questão aqui apenas com uma leitura atenta. Letra B. As pessoas cuidam das praias, evitam deixá-las sujas. Não vou nem comentar. Erradíssima. Letra C. O brasileiro não se preocupa com o espaço público, o que é sinal de atraso. Olha a lei. Clara. Letra D. Nos tempos do Brasil colônia, as pessoas eram mais comprometidas com a limpeza pública. Errada. E eu vou pular essa letra E para baixo aqui. Letra E. Faz parte da educação dos brasileiros o cuidado com a seleção do lixo. Também muito errada. Essa é muito fácil. Ficou a letra C. Mais um texto. Mano, eu vou te enfiar texto, meu brother. A gente vai fazer interpretação de texto até enjoar. Título: A maldição da norma culta. Impossível calcular o estrago que o termo norma culta vem causando nos meios educacionais e, em geral, na cultura brasileira. Enquanto ele não for definitivamente jogado no lixo e incinerado, vai ser difícil examinar as relações entre linguagem e sociedade sob uma ótica serena e bem fundamentada. Por quanto tempo ainda teremos de viver sob a maldição da norma culta? Embora alguns linguistas usem esse termo com outros sentidos, a retumbante maioria das pessoas se refere à norma culta como um modelo idealizado de língua certa, bonita e elegante, que elas mesmas não sabem dizer onde, quando, nem por quem foi estabelecido, mas que, apesar disso, merece toda a reverência do mundo, como se fosse uma doutrina sagrada, ditada pelo próprio Deus a seus profetas. Numa época em que se questiona tudo, em que se protesta contra toda forma de discriminação, contra qualquer prescrição no que diz respeito às relações sexuais, às crenças religiosas, aos modos de se vestir, de viver, de comer, de criar os filhos, etc., em que a palavra diversidade impera, assim como a exigência de que ela seja respeitada e valorizada, é espantoso que só o uso da língua permaneça sujeito a uma regulação restritiva e tacanha. Período imenso esse, né? Deixa eu baixar aqui. O dogma da infalibilidade papal virou piada, mas quase ninguém zomba dos dogmas gramaticais, mais velhos que a religião cristã. Porque os rótulos de certo e errado são abandonados e até ridicularizados em outras esferas da vida social, mas permanecem vivos e ativos quando o assunto é língua? Por que ninguém se dá conta de que a nebulosa norma culta é um produto humano e, portanto, imperfeito, falho e suscetível de contestação e reformulação? Impera na cultura ocidental uma concepção de língua tosca e burra, fixada 300 anos antes de Cristo. Impregnados dos conceitos da época, os primeiros gramáticos repudiaram todo e qualquer uso de língua que não fosse, primeiro, escrito. A fala, para eles, era um caos completo. E não bastasse, escrito por meia dúzia de grandes escritores, todos mortos. Essa doença torpe se propagou nos últimos 2 milênios e meio, a ponto de se tornar invisível para quase todo mundo. É com base nesse critério estúpido, a língua escrita dos clássicos, que se fixou nas diversas nações, o modelo de língua certa que, no Brasil, atende pelo nome infeliz de norma culta. No caso brasileiro, a coisa é ainda mais cruel porque, fruto de processo colonial, nosso padrão idiomático se inspira numa língua escrita do outro lado do Atlântico, em outro hemisfério, em meados do século XIX. Por isso, não podemos começar a frase com o pronome oblíquo, nem usar ele como objeto direto, eu vi ele, nem dizer prefiro mais X do que Y, nem o filme que eu gosto, embora tudo isso constitua a gramática de uma língua autônoma, o português brasileiro, com mais de 500 anos de idade e 200 milhões de falantes.
a terceira mais falada no Ocidente. Até quando, meu pai Oxóssi? Aqui tem a referência. Beleza? Vamos resolver agora o número 9. No texto, o autor defende a ideia de que a norma culta, letra A, eu fiz uma leitura atenta, ok? Dificulta a aprendizagem da língua portuguesa, principalmente nas instituições de ensino. Poxa, isso aqui não tem nada a ver. Nada. Isso aqui não foi citado. Deixa eu tirar esse amarelo e botar vermelho, né? Porque senão enzebra depois. Botar um sublinhado também. Letra B. Deve prescrever regras não só para a língua escrita, mas também para a língua falada. Bom, ele fala que atinge tanto a falada quanto a escrita. Mas ele não fala sobre prescrever regras. Não é isso? Tanto é que ele deixa a língua falada livre da língua escrita. Enquanto a língua escrita ela segue normas, a língua falada não segue. Então essa aqui também, esse mas também aqui, ó, enzebrou. Esse aqui está errado. Letra C. Precisa ser, no mínimo, repensada por quem impõe regras que não correspondem à realidade linguística de seus usuários. Olha a lei. Simples. Corrigindo as outras. Letra D. Não se aplica ao português brasileiro, uma vez que ela segue os padrões impostos pelos grandes autores portugueses contemporâneos. Não. Ela fala que foi elaborada do outro lado do mundo, em outro hemisfério. Foi uma língua que teve origem lusitana, ou seja, portuguesa, né, portuguesa de Portugal, mas ela não fala que não se aplica ao português brasileiro. Não é isso? Ela se aplica ao português brasileiro, por isso que ela, às vezes, é bem complicada. Então, a letra D está errada. Vamos botar ela toda. Letra E. É mais antiga que a própria religião cristã. Existe por volta de 300 anos antes de Cristo. Que caramba, hein? Essa letra E aqui, ó, parece que ela pegou esse troço aqui, ó. Impera na cultura ocidental uma concepção de língua tosca e burra, fixada 300 anos antes de Cristo. Vamos ler a letra E. É mais antiga que a própria religião cristã, existe por volta de 300 anos antes de Cristo. Ele não defende essa língua culta, aqui é a língua tosca. Vamos ler aqui, olha. Cadê? Aqui, impera na cultura ocidental uma concepção de língua tosca e burra. Ok? Então a letra E também está errada. Vermelho, sublinhado. Número 9 ficou a letra C. Número 10. Assinale as afirmativas acerca das ideias do texto. Número 1. O padrão linguístico vigente em nosso país se baseia na língua escrita dos grandes autores clássicos. Correta. Isso foi falado no texto, enfatizado lá de poucos, né? De poucos autores clássicos que já estão mortos, inclusive. Correto. O filme que gosto, porque esse aqui seria o filme de que gosto. O filme que gosto constitui exemplo de frase que contraria as regras prescritas pela norma culta, entretanto ilustra uma construção típica da gramática da língua real, do português brasileiro falado por milhões de pessoas. Correto. A gente fala assim, né? O filme que eu gosto, não é o filme de que gosto. Então, esse aqui também está correto. Número 3. A norma culta que impera atualmente prescreve as seguintes regras. Iniciar frase com pronome oblíquo átono e prefiro mais x do que y. Não, ela prescreve outras coisas. A norma culta fala que não pode iniciar a frase com pronome oblíquo átono, não é isso? Que seria uma próclise. E o verbo preferir, eu prefiro mais isso a aquilo. Então a 3 está errada. 4. Embora a norma culta seja uma convenção humana assentada na língua falada, necessita urgentemente ser reformulada, senão erradicada. Erradicada é exterminada. Errada. O autor não fala que ela precisa ser reformulada, ela precisa, ele mostra o contraste e a origem dessa norma culta.
E ele também não fala que ela precisa ser erradicada. Hora alguma ele fala isso. Erradicada é eliminada. Então ficou certo, certo, errado, errado. A primeira e a segunda opções. Então ficou a letra A. Esse aqui também é bem tranquilo, né? Número 10 ficou a letra A. Número 11. Assinale a alternativa que não expressa uma opinião do autor. Isso aqui também é uma pegadinha gostosa de ser resolvida. Aqui, olha só. Letra A. Impera na cultura ocidental uma concepção de língua tosca e burra, fixada 300 anos antes de Cristo. Quem é que fala tosca e burra? É o que o autor acha, né? É o jeito dele se expressar. É o lado subjetivo da coisa, vamos falar assim. Letra B. É com base nesse critério estúpido. Aí, ó o camarada falando da língua aí, ó. Agora falando do critério. Ele acha estúpido. Ele considera esse critério estúpido. A língua escrita dos clássicos que se fixou nas diversas nações. Letra C. O modelo de língua certa, que no Brasil atende pelo nome infeliz, o camarada está dando a opinião dele aí, ó, nome infeliz. Cara chato, hein? Mas ele bota nome, ó, descendo a marreta. Letra D. Nosso padrão idiomático se inspira numa língua escrita do outro lado do Atlântico, em outro hemisfério. Engraçado, na letra D eu não vi nenhuma marreta do cara, não. Eu achei o lance assim mais light. Ele não falou nada de burro, estúpido, ignorante. E não sei, vou deixar essa letra marcada e vou ler a letra E. No caso brasileiro, a coisa é ainda mais cruel, porque, fruto do processo colonial, aqui ele acha cruel. Entendeu a jogada? Em todas as questões ele dá o lado subjetivo da coisa, porque o que é tosco e burro para ele, o que é estúpido para ele, o que é infeliz para ele e o que é cruel para ele é subjetivo. De repente isso aqui para mim não é nada tosco, nada estúpido, nada infeliz e nada cruel. Mas a letra D, ele se manteve simplesmente na história. No nosso padrão idiomático se inspira numa língua escrita do outro lado do Atlântico, em outro hemisfério. A letra D pulou, porque ela não traz nenhuma expressão do próprio autor. Pode crer? Número 11 ficou a letra D de dado. Número 12, interpretação de poema. Isso aqui é do meu saudoso Oswald de Andrade. Chama-se Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Beleza. Aqui tem o autor e a época da republicação, porque não é de 88, não. Número 12. Pode-se concluir da leitura do poema que o eu lírico... Que esse troço aqui, hein, mano? Eu lírico é aquele que fala através do poema. É a voz invisível que transmite uma mensagem invisível. Você lê o poema e tira uma moral da história, vamos falar assim. Seria como uma fábula, né, ou parábola, que a gente lê e fala assim, a moral da história é... Então essa voz que vai te passar a mensagem no poema, essa voz é o eu lírico. Em outras palavras, eu lírico significa aquele que canta. Lírico vem de lirismo. Letra A. Prega uma supervalorização da norma culta em detrimento da norma popular. Eu acho que ele primeiro valoriza a popular, né? Ele fala assim: o bom negro e o bom branco, mulato sabido da nação brasileira, não é isso? Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então a letra A está errada. Letra B. Confirma que o português prescrito pela gramática normativa é mais correto do que o português falado pelo povo. Essa questão aqui, ela não tem nada a ver com o que foi perguntado. Isso aqui caiu de paraquedas. Letra C. Faz uma crítica à rigidez dos padrões gramaticais que não correspondem às situações reais de uso da língua. Olha só, é essa.
Ele mostra a rigidez dos padrões gramaticais. Aqui em cima, quando ele fala dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. Agora, a galera do mulato sabido e não sei o que mais, fala assim, ô, gente boa, me dá um cigarro aí, compadre. Então ele fala que não corresponde às situações reais de uso da língua. Letra D. Reconhece que a língua culta escrita reflete o padrão linguístico utilizado pela maior parte dos brasileiros. Mentira! O padrão linguístico utilizado pela maior parte dos brasileiros é a língua coloquial, a não culta. Pronto, botei aqui vermelho. Letra E. Afirma que a gramática normativa não prescreve qualquer regra relativa à colocação pronominal. Mentira, ele fala que a norma culta fala assim, ó, dê-me um cigarro. Diz a gramática, prescreve isso. Pode crer? Fácil também, ficou a letra C. Mais um. Quando a gente olha para os oceanos, para os rios e lagos, a Terra parece ter muita água. Quase 3/4 da superfície são cobertos por oceanos, de acordo com o planeta azul visto do espaço. Mas será que é tudo isso? Na realidade, a camada de água dos oceanos é fina e por isso a quantidade de água é relativamente pequena. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, toda a água do planeta caberia dentro de uma bolinha de ping-pong. E mais, dessa bolinha de ping-pong, quase tudo, 97,5%, é água salgada. E, desse pouquinho que sobra, 70% é água congelada nos polos e nas geleiras. 30% está debaixo da terra e apenas 0,3% é água potável, acessível nos lagos e rios. E essa água está mal distribuída. Sobra em algumas regiões e falta em outras. Soma a isso o fato de várias regiões do mundo estarem passando por secas mais prolongadas, como o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que está entrando no 4º ano seguido de seca. Baixando. O ano de 2013 foi o mais seco em 120 anos, diz o climatologista do governo americano Michael Anderson. Você pode observar que esse texto aqui é antigo, mas ele serve, e muito, para a nossa interpretação. Ele prevê para este ano um novo recorde de pouca chuva e altas temperaturas. O nível dos reservatórios baixou. Paul Bauer, da Self-Help Enterprise, diz que o lençol de água subterrânea, que deveria ter subido nos primeiros meses do ano, ficou estático. Para ele, a crise ainda vai piorar antes de melhorar. A situação também pode piorar no Nordeste brasileiro. Em São Miguel, Rio Grande do Norte, cidade de 23 mil habitantes, ninguém recebe mais conta de água porque ela acabou em dezembro passado, quando o açude secou. Desde que a água encanada acabou, a cidade se movimenta basicamente em torno de um objetivo: conseguir água, vender e comprar água, transportar água, carregar baldes d'água, situação que deve se manter por um bom tempo, porque as autoridades locais não estão vendo uma solução em curto prazo. A crise também bateu na porta da rica região sudeste do Brasil. Os dois maiores reservatórios que atendem a Grande São Paulo, Cantareira e Alto Tietê, estão com níveis críticos. O Cantareira, o mais importante deles, entrou no volume morto em maio do ano passado e nunca mais saiu. O presidente da Agência Nacional de Água, ANA, Vicente Andreu Guilo, sei lá como é que chama isso aqui, reconhece que o Brasil tem um nível muito baixo de água reservada e reclama que a legislação ambiental pouco flexível não ajuda. Singapura não cometeu esse erro. Conservando água, uma ilha pequena que era pobre quando pertencia à Malásia, hoje é uma cidade-estado rica e high-tech. À época da independência, 50 anos atrás, a maior parte da água consumida em Singapura era importada da Malásia, que fica do outro lado. Hoje, a cidade-estado tem reservatórios que satisfazem as suas necessidades. Atualmente, a escassez de água afeta mais de 40% da população do nosso planeta, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU.
Ela prevê que até 2025, ou seja, em apenas 10 anos, 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em países ou regiões com absoluta escassez de água. Aqui eu tenho a fonte. Número 13. Assinale a opção em que consta o título do texto. Então eu tenho uma opção aqui que vai gerar todo o texto, ou seja, ele vai dar a ideia do texto, ou seja, o título. Olha aqui. Através desse título eu vou imaginar, né, o conteúdo do texto. Letra A. Má distribuição e seca prolongada agravam o problema da falta de água. Eu vou deixar essa marcada, que eu gostei demais dela. Letra B. O mapa da seca no Brasil. Estudo de caso. Não. Ele fala de Singapura, fala dos Estados Unidos. Ele fala sobre os lances da água, né, visto do ponto panorâmico do planeta Terra. Então isso aqui está errado. Letra C. O problema das políticas públicas de gestão das águas. Também não. Ele abrange muito mais que isso. Repetindo, ele fala de 3 países, Brasil, Singapura, Estados Unidos, e por aí vai. Letra D. Aquecimento global. O ônus das secas prolongadas. Ele não fala de aquecimento global, não. Hora alguma. Ok? Então isso aqui também está errado. Esse aquecimento global pode até estar assim, né? Subentendido após a lida desse texto aqui. Mas o que pula na nossa cara é a letra A. Ficou muito fácil também. 13, letra A. 14. Aponte a opção em que consta, por ordem de importância, relevância, o eixo temático do texto. Ou seja, ele vai em qual direção? Letra A. Seca, efeitos do aquecimento global, legislação ambiental? Não gostei. Letra B. Seca, má distribuição da água, legislação ambiental? Melhorou. Letra C. Legislação ambiental, seca, má distribuição da água? Eu não gostei porque ele não começou falando da seca. E o problema principal é a seca. Letra D. Má distribuição da água, seca, legislação ambiental? Também está invertido. Então, a letra B fala da seca, do problema da distribuição da água, que a galera não está levando esse lance a sério, que até 2025 o bicho vai pegar para valer. E depois ele fala que a legislação ambiental não está condicionada a tratar esse assunto, a combater esse problema. Então ficou a letra B. Número 15. Observe a imagem e relacione a passagem do texto da questão 13, com a qual se identifica argumentativamente. Então nós temos aí, ó, essa charge. O problema não é a seca, é a cerca. Engraçado, eu tenho aqui seca e cerca. Percebeu? Tem uma cerca aqui, tem um lance aqui com água e outro lance aqui sem água. Seco, né? Vamos lá. Eu vou fazer só a leitura da número 15. Vamos ver as possibilidades. Letra A. A crise ainda vai piorar antes de melhorar. Está no texto, mas não remete a essa charge. Letra B. Atualmente a escassez de água afeta mais de 40% da população do nosso planeta, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. Está no texto, mas não tem nada a ver com a charge. Letra C. As autoridades locais não estão vendo uma solução em curto prazo. Está no texto, mas não está na charge. Letra D. A crise também bateu na porta da rica região sudeste do Brasil. É essa. Prova disso é essa cerca aqui, ó. Ela vai passar essa cerca. Tá? O problema não é a seca, é essa cerca que vai passar, vai ser ultrapassada pela seca.
Então, bateu a letra D com o desenho da charge. Fácil também, né, cara? Então, a número 15, deixa eu ver, 15 ficou a letra D. E agora, para terminar o vídeo, uma questão de lascar. Exige atenção e um pouco de gramática. Na figura acima, há uma estratégia linguística, deixa eu sublinhar esse troço, que contribui para a elaboração do sentido do texto. Identifique-a. O emprego das palavras seca e cerca, quase homófonas. O que são palavras homófonas? São as palavras homônimas que têm o som igual e a escrita diferente. Então, homófonas, sons iguais, escritas diferentes. Homógrafas, escritas iguais e sons diferentes. Eu vou botar isso aqui embaixo para a gente depois, tá? Contribui para um efeito em que se neutralizariam, porém, o significado de cerca, como delimitação da propriedade privada, dos ciclos. Confere uma orientação argumentativa contrária ao efeito da homofonia. Exato. Eu vou te explicar por quê. Com sons parecidos, o leitor, eu e você, né, no caso, nós associamos, de acordo com o som igual, o significado igual. Por exemplo, você vê a palavra manga, que corresponde a uma fruta. E você vê a palavra manga, que é aquela parte da camisa, né? Quando você ouve a palavra manga, independente dos objetos que você vê, você já associa a palavra ao objeto. Aqui, na letra A, quando você ouve a palavra seca e cerca, elas são quase homófonas. Ou seja, elas têm quase o mesmo som. Contribui para um efeito em que se neutralizariam. Porém, aí que vem o lance. O significado de cerca, como delimitação da propriedade privada dos ciclos, confere uma orientação argumentativa contrária ao efeito da homofonia. Para o efeito da homofonia funcionar, eu teria que ter os sons iguais, quase iguais aqui em cima, né? Então eu teria que ter os sons iguais com o mesmo objeto. No caso, manga mandou para a fruta e manga mandou para a parte da camisa. Elas foram quase homófonas. Por que elas foram quase homófonas? Por que elas não conseguiram contribuir para um efeito em que se neutralizariam? Porque o significado de cerca não bate com o significado de seca. Repetindo, por que elas não se neutralizariam? Porque o significado de seca é diferente do significado de cerca, embora elas sejam pronunciadas com o mesmo som. Pode ser? E aqui embaixo eu vou colocar a justificativa. Nas palavras, né, isso aqui é a parte de semântica. Eu tenho as palavras homônimas. Nas palavras homônimas, eu tenho as palavras homófonas, que são iguais, iguais na pronúncia e diferentes na escrita. E tem as homógrafas, que são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. E nós temos as homônimas perfeitas, que elas são iguais em tudo. Bacana? Vale a pena você dar uma estudada nisso, tá? Eu não posso falar mais nesse vídeo aqui, porque ele já estourou o tempo. Ele já explodiu o tempo. Agora vamos ler as opções erradas. Letra B. A imagem do chão batido, rachado com o mandacaru, símbolo da resistência do povo do Nordeste, oferece um contraste relativo ao outro lado da cerca, representando o fato de haver seca no Nordeste, mas não no Sudeste. Mas isso aqui poderia ter invertido?
Isso aqui é momentâneo. Não necessariamente o Sudeste vai sempre ter água e o Nordeste vai sempre ter seca. Não acontece isso? Por exemplo, hoje, onde eu estou gravando esse vídeo, em 2017, agora, né, hoje é dia 18, há pouco tempo a gente passou por um período de secas aí violento, enquanto em outros estados, por exemplo, no Nordeste, estava chovendo demais. Então eu não posso fazer disso aqui um tabu, né? O chão batido, rachado, virar um tabu. Não posso, está errada a letra B. Letra C. O fato de utilizar seca e cerca não oferece pela imagem uma leitura adequada. Não, ele oferece uma leitura adequada sim. Você só precisa saber diferenciar, né? Essa resposta é muito óbvia, mano. Seca de cerca. Letra C, absurdamente errada. Letra D. A utilização de um ponto exclamativo ao final da oração funciona de modo a demonstrar a inviabilidade de continuar distribuindo de modo injusto a água no planeta. A letra D também já se mostrou absurda. Mas será que esse ponto exclamativo faz esse estrago todo? Será que um simples ponto exclamativo permite deduzir tudo isso aqui, ó? A distribuição de modo injusto da água no planeta? Essa simples interrogação aqui? De jeito nenhum. Então essa letra D também está incorreta. Mano, pronto, o vídeo acabou. Vou agora para a edição, vai ficar gigante. Preciso muito de você. Divulgue o canal entre os seus conhecidos, faça o canal espalhar por aí. Estarei sempre, né, fazendo vídeos aí para vocês que estão diante de concursos e contem sempre comigo. Muito obrigado por você ter me tolerado aí mais de 1 hora falando blá blá na sua cabeça. Desculpa que eu estou meio fanho, com o nariz entupido, porque eu estou alérgico. Obrigadaço, beijo no seu coração e até a próxima aula. Valeu!